Bem-vindos ao podcast para a Psicologia na Prática. E o nosso tema de hoje é, incrivelmente, vida intrauterina. Depressão, angústias, ansiedades, pânicos, doenças. De onde vêm todos esses problemas? Tens algum destes? Conhece quantas pessoas não têm estes sentimentos de sofrimento? Por que será que assim acontece na vida das pessoas? Tudo tem uma origem, tudo tem um porquê e tudo também pode ser resolvido em parapsicologia. Gostou do tema que vamos conversar agora? Então inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e assim você será avisado dos novos conteúdos. Eu sou o Wilson Rafael Stolf, diretor do Impax de Curitiba, parapsicólogo já há mais de 26 anos, professor, escritor, editor de vídeos, de técnicas de treinamento mental, muitos conteúdos se você quiser disponibilizar, ou estão disponíveis, melhor dizendo, ali no nosso site. E você, querida? Eu sou a Anivalda Nazário Stolf, esposa desse belíssimo homem. Sou parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta, sou professora do curso de parapsicologia clínica, do curso de autoconhecimento e desenvolvimento mental. Sou também coordenadora de cursos, sou mãe, sou avó, sou dona de casa. Então, todas as atribuições aí que a vida nos coloca. Então, muito bem, meu bem, vamos falar agora sobre este tema tão importante, que você já mencionou algumas situações, alguns incômodos, algumas dificuldades que nós vivenciamos, né? Que você vivencia, que a maioria das pessoas vivencia no dia a dia. Além disso, né, Wilson, esse tema que vamos trabalhar, vamos ver que ele também vai trazer consequências a nível de relacionamentos. Quanto você se sente muitas vezes rejeitado, rejeitada, muitas pessoas sentem isso. Da onde vem isso? Esse sentimento de rejeição que faz com que você não consiga dizer não, que faz com que você carregue o mundo nas costas. Tudo isso está entrelaçado com o tema que vamos conversar agora, não é verdade, querido? Perfeitamente. Assim como também as coisas boas e positivas, né, bem? Tem as mesmas origens. Então, tudo nasce na mente. Né? Então, quando se tem muitas coisas negativas que levam a esses sofrimentos já citados, é porque essa estrutura está assim montada na sua mente subconsciente, assim como também as coisas boas. E, na verdade, nós temos muito mais coisas boas programadas na nossa mente. Mas as negativas, às vezes, se sobrepõem e anulam até as positivas. Isso que nós temos que estar atentos e entender por que isto acontece. Então, como eu já fiz menção, tudo tem um nascedouro, tudo tem uma origem, o positivo e o negativo. Em termos de comportamento, de sentimento, de relacionamentos, tudo tem a ver com a estrutura de personalidade, que ela começa desde a concepção, trazendo já geneticamente informações anteriores dos pai, mãe, avó, etc. Nossas gerações anteriores fazem parte da nossa estrutura de personalidade. Então, esses são alguns dos componentes da nossa personalidade, o que recebemos geneticamente. Mas não é tudo. O mais forte, o mais importante do que a genética é o meio no qual nós somos gestados, criados, desenvolvidos. É isto que vai fazer uma estrutura mental de sentimentos bons ou ruins. E a vida intrauterina, né, meu bem, é uma das fases mais importantes nessa estruturação, onde o bebê, ele é como que uma esponja. Tudo que a mãe sente, pensa e imagina de positivo, de bom e de ruim, o bebê capta.
sem a menor chance de pensar, mas isso não é legal, isso não é bom e tal. Ele não tem essa chance, apenas recebe e registra. 100%, tudo fica registrado no subconsciente do bebê, que vai ser conteúdo depois utilizado pela mente, onde ele vai consultar. Como foi essa fase estruturante da personalidade tão importante? Isso fica como base, que depois leva, então, como já dissemos, a alegria, a felicidade, o sucesso, o fracasso, a doença, enfim, tudo isso tem o nascedor e muito dessas coisas são programadas na vida intrauterina. Não é assim? Isso mesmo, querido. E observe que nós estamos falando com você com base em qual ciência? Na parapsicologia, né? Como você já sabe, todo o nosso enfoque com base na parapsicologia, por isso parapsicologia na prática. E a parapsicologia, essa ciência que vai se apoiar em ciências muito atuais, que corroboram, que comprovam, que ajudam nas evidências científicas. Isso que você acaba de mencionar, né, Wilson? Veja, a epigenética, por meio de pesquisas de Bruce Lipton, pai da epigenética, por exemplo, né? Nos traz pesquisas científicas que mostram como o meio interfere na estruturação da célula. Então, muitas vezes pensamos que tudo é apenas do gene, que recebemos o gene, né? O gene é determinante. E não é necessariamente desta forma. Então, sim, tudo que é vivido na vida intrauterina, como nós mães gestamos, como foi o período em que nós estivemos na barriga da nossa mãe, o período em que nossos filhos, né, estiveram na nossa barriga, isso tudo influenciou determinantemente a programação mental subconsciente, estrutura, os registros mentais. E aí também, Wilson, né, aproveitando, vamos observar que isso tudo serve para quê? Para que entender isso? E aí já vem uma pergunta para você refletir. O que você sabe da sua história? O que você sabe de como foi o período quando você estava na barriga da sua mãe? Porque principalmente nós mulheres, quando falamos disso, nós automaticamente pensamos nos nossos filhos. Mas antes de sermos mães, nós somos filhas também. Então, como nós vivenciamos a gravidez dos nossos filhos, tem total interferência daquilo que nós vivenciamos quando estávamos na barriga da nossa mãe, na verdade, Wilson, né? Então, isso tudo já para nós irmos percebendo a importância para entender muitos porquês da nossa vida, entender da onde vêm algumas dificuldades e facilidades que temos, porém sem nos culpar, né? Nós vamos culpar a mãe. Nem culpar a mãe. Vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso, né, Wilson? Outro pesquisador incrível que nós precisamos fazer referência é o Thomas Verne, né? Um dos livros dele famoso, Os Bebês do Amanhã, que traz pesquisas sensacionais que comprovam efetivamente, cientificamente, a veracidade de onde de fato a personalidade é estruturada em parte. Ele traz informações incríveis, fantásticas, importantíssimas. E tudo isto, né, como é que a gente vai consertar algo que a gente não sabe como funciona? De onde vêm as coisas? Eu tenho que saber da origem de tudo isso para poder, isso aqui lá na origem, onde isto nasceu, e reorganizar essa estrutura, né, de nascimento de um problema que leva a sentimentos negativos, de sofrimento, e rever isso, reorganizar essa situação, causa do problema que se tem hoje. Então, preste muita atenção que se você é uma pessoa ansiosa, angustiada, insegura, com medo, não é? Às vezes adoece com muita facilidade, há alguma falha importante nessa estruturação de personalidade neste período fortemente. Então pense, pesquise, veja como foi a gestação, quando a mãe esperou você, a mãe e o pai, né? E aqui nós podemos entrar, né, bem, nas diversas situações de como é que
a gestação ocorre, né? Sim. E que tipo de gestação pode estar citando aqui? Boas gestações não tão boas e assim por diante. Isso. Então, a gestação planejada, em que o casal está bem financeiramente e emocionalmente, um relacionamento estável. Então, essa gravidez vai ser vivenciada com alegria, com entusiasmo. Isso tudo vai programar nessa mente subconsciente desse bebê que está sendo gestado. Mas, o contrário disso também. Então, gravidezes que são rejeitadas por inúmeros motivos e que não tem como essa gestante sentir diferente nesse momento. Como, por exemplo, uma gravidez que é muito precoce. Uma menina adolescente que engravida. Como que ela vai lidar com essa gravidez? Isso vai ser uma alegria na vida dela? Não tem como ser. Atendi recentemente uma mãe de 15 anos. Aliás, perdão, 12 anos. 12 anos grávida de pai de 16. Como será a estruturação desse bebê na barriga, no ventre de uma menina de 12 anos? Sendo que isso vai marcar profundamente a estruturação de personalidade. Só para dar um Claro, exemplo. ótimo, né? E além desses exemplos, vários, né? Casais em que brigam o tempo todo, disputam entre si o tempo todo, dificuldades financeiras precárias, que não veem aí perspectivas futuras. Tudo isso está sendo transmitido para esse feto que está sendo gerado, né? E aí ocorrem situações ainda mais complexas quando envolve ameaças. Ameaças de violências vivenciadas dentro de casa, e isso infelizmente ocorre em um nível maior do que se imagina, né? Situações em que ocorrem ameaças de aborto, né? E até tentativa de aborto, e acaba não abortando, nasce bebê com essa marca. Então vejam que isso tudo vai programar o feto que está nesse contexto. Só que aí também vamos observar que a mãe que está vivenciando isso, ela simplesmente está vivenciando a situação da forma como ela se apresenta. Então não cabe culpar. Então, se nós formos em busca da nossa história, da vida intrauterina, com qual intenção? Com a intenção de entender, saber os porquês das dificuldades para a gente poder reorganizar isso, trabalhar, reprogramar. Não culpar. Porque então podemos pensar, mas então o fato de eu me sentir assim é culpa da minha mãe? Imagine, se essa mãe vivenciou dificuldades, ela quis isso? Jamais. Né? Claro. A mãe, se ela pudesse viver uma situação diferente, ela viveria com certeza. Então, se ela vive sofrimento, se ela vive um sentimento de não querer aquela gravidez, veja, é a situação que está sendo envolvida difícil, comprometedora, insuportável. Né? Porque se fosse uma relação boa, que o casal se ama, que tem estabilidade financeira, que tem planos futuros, haveria esse sofrimento? Não haveria, né? Então é só a lógica que vamos observando no contexto. Está sendo muito interessante isso. Creio que para nós e para você também, na verdade. Portanto, se você está gostando, deixe seu comentário, compartilhe, curta, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos desta forma, como estes e tantos outros, em relação ao ser humano, em relação à parapsicologia. Não é? E aí vem uma coisa interessante, e aí que a gente tem que se conhecer, porque a minha gestação também foi muito, digamos assim, como a de muitos, a expressão da minha geração. Eu já não sou tão jovem assim, né? O jovem é muito mais tempo, né? Eu sou jovem há bem mais tempo. Né? Idoso nunca, nem velho, né? Mas jovem há um bom tempo já. Mas quando fui gestado, eu sou o 9º filho. A mãe me teve aos 39 anos. Depois de mim, ela teve mais 3 filhos. Então veja o contexto em que eu chego neste mundo. Então, numa hipnose, regressão de memória, pela parapsicologia, eu vivo
eu vivenciei uma cena muito interessante, em que a mãe inteira estava lá, né, me via, me sentia ali naquela coisa sem muita graça, indiferente, e de repente chega a tia, a irmã da mãe, para visitá-la, porque teve mais um bebê. E aí quando a tia chega e me toma no colo, com uma alegria, com uma satisfação, né, que eu me senti completamente diferente do que eu estava até então, naquele momento. Até minhas vestes, que pareciam antes cinzas, eu me vi de vestes brancas, de roupa branca. Impressionante isto. Então, na verdade, para a mãe ter um nono bebê, era algo tão corriqueiro, de certa forma, não tinha muito brilho, muita graça, e até porque ter mais um filho, e eu sou filho da roça, então a mãe estava perdendo, ou deixando de cuidar dos afazeres dela, galinhas, casa, horta, roça e tudo mais. Então, era como que mais um para pôr no balaio, que era assim mesmo. Na roça, no meu tempo, levava essa criança para a roça, num balaio, colocava embaixo da árvore, a mãe ia trabalhar junto com o pai, depois ele lá, amamentava e devolvia o bebezinho lá para o balaio. Então, era mais um para pôr no balaio. Mas para ver como que isso impactou. E ao longo da vida, com a parapsicologia, eu fui saber por que eu gostava tanto daquela tia. Eu tinha mais de 20 tios e tias, mas essa era muito especial. Na verdade, quem me acolheu com todo amor, não porque a mãe não me quisesse, não me gostasse, não. Mas era assim, muito sem vibração. A tia que veio e me acolheu neste mundo. Isso impactou. E a minha vivência com essa tia, a admiração e o querer essa tia era muito diferente de que todas as outras tias. Porque ela me acolheu de uma forma tão brilhante. Esse plano terreno. Exatamente. Fantástico, não é? Isso é sensacional, né? Então aqui você já pôde ter uma pitadinha de percepção de como isso o Wilson pôde reprogramar por meio de uma técnica mais profunda, né? Utilizando hipnose, regressão de memória, que são utilíssimas nesses casos. Mas que no próximo bloco nós vamos dar algumas dicas de como lidar com essa situação na prática, no dia a dia, para você poder aí tirar proveito disso na sua vida. Então, até nosso próximo episódio. Ok, até breve.